Você sabe qual a diferença entre alma e espírito? Nesta videoaula de hoje, vamos aprender qual a diferença entre alma e espírito. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui o presbítero Jairo e professor. Você está no meu canal para mais uma videoaula das lições bíblicas CPAD, quarto trimestre de 2025, aonde estamos estudando sobre o tema Corpo, Alma e Espírito. Comentarista Pastor Silas Queiroz. Subtema é a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos finalizando o último trimestre de 2025, para a glória de Deus, e hoje chegamos na videoaula de número 10, que será estudada no dia 7 de dezembro de 2025, com o seguinte tema: Espírito, o âmago da vida humana. Nesta aula de hoje estaremos aprendendo sobre o espírito humano. Veremos a diferença entre espírito e alma. Esta é a lição de hoje. Já convido você, professor, professora, superintendente, aluno, para pegar as suas anotações, o seu caderno de anotação, os seus lápis, marca-texto, para não perder mais nenhuma dica para você ministrar uma aula com excelência. Quero também pedir a você que não é inscrito no nosso canal para se inscrever. Deixe aí o seu comentário se tem sido de grande valia para você estas videoaulas que temos trazido para você ministrar uma aula com excelência e o nome do Senhor seja glorificado. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, o seu joinha, compartilhe também com mais pessoas para que o nosso canal cresça e o nome do Senhor seja glorificado. Quando você se inscreve, você deixa um comentário, o canal do YouTube entende que o vídeo é relevante e assim ele manda e oferece para outras pessoas. Então, deixa aí o seu like, seu comentário, se inscreva no canal e vamos embora para mais uma videoaula para a glória de Deus. Lição da videoaula é lição de número 10, que será estudada então no dia 7 de dezembro de 2025. Estamos concluindo já o finalzinho do último trimestre para a glória de Deus, aonde temos estudado sobre a antropologia bíblica, a doutrina do ser humano. Muito bem, o nosso texto áureo ele se encontra no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Verdade prática nos diz assim: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige nosso corpo para adorar e servir ao Criador. A nossa leitura bíblica em classe, ela está baseada em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Zacarias, capítulo 12, versículo 1, e Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Esta, então, é a nossa 10ª videoaula do trimestre. Como de costume, a nossa aula ela está dividida em 3 tópicos e eu quero ler cada tópico para você neste momento. Primeiro tópico, nós vamos falar sobre o sopro divino, a concessão do Espírito. Segundo tópico da lição, vamos falar sobre o Espírito, pecado e santificação. Terceiro e último tópico, regeneração e adoração.
Muito bem, professor, professora, superintendente, aluno, meu irmão, minha irmã. Vamos então iniciar a nossa videoaula com o seguinte tema: Espírito, o âmago da vida humana. Vamos ler a nossa introdução. Já pega a sua caneta, já pega o seu papel, o seu fichário, e assim para anotar as dicas para você ministrar em sala de aula e ter uma aula com excelência e o nome do Senhor ser glorificado, pois este é o propósito desse canal: trazer dicas, trazer orientações, trazer destaque para você destacar na sala de aula e assim o nome de nosso Deus ser glorificado. Muito bem, sem perca de tempos, vamos para a nossa introdução desta excelente aula de hoje. Vamos aprender sobre o espírito humano, qual é a sua composição e como ele se difere da alma. É isto que vamos aprender. O nosso objetivo é espírito. Esta é a palavra-chave da aula de hoje, onde vamos desenvolver este pensamento. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Lições anteriores, até a lição de número 9, estudamos a primeira parte, o corpo, que é a parte material do ser humano. Agora acabamos de terminar a parte imaterial, que é a alma. Agora vamos entrar na segunda parte da parte imaterial do ser humano, que é o espírito humano. Não confunda espírito humano com o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Espírito humano é o espírito do homem, criado e recebido pelo Criador, nosso Deus. Tá? Então vamos estudar o espírito humano, não o Espírito Santo, porque quando aparece a palavra espírito, podemos pensar que estamos falando do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas hoje vamos aprender sobre o espírito humano. Então já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição de hoje estudaremos especificamente acerca do espírito humano. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador, como Deus nos comunicou ou nos outorgou o espírito humano. Trataremos de sua divisão em relação à alma e a sua importância para a nossa. Primeiro, anote aí, professor, professora, superintendente, aluno, meu irmão e minha irmã, anote aí. Colocaremos a sua relação com a alma, a sua divisão da alma e a sua importância para nós. Em primeiro lugar, para a nossa comunhão com Deus, a importância do espírito humano para a nossa comunhão com Deus. Segundo, relacionado à santificação. E terceiro, relacionado o nosso espírito com a adoração. Comunhão, santificação e adoração. Esse vai ser o desenvolvimento desta videoaula ou desta lição de hoje. Então vamos para o nosso primeiro tópico, que diz assim: o sopro divino, a concessão do Espírito. Primeiro subtópico, o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino. Deus formou o ser humano do pó da terra, essa matéria-prima. E antes de receber o fôlego de vida, o corpo humano estava inerte, estático, sem vida, pois não havia recebido ainda o fôlego de vida. Ato pelo qual Deus deu ao homem o espírito e ele se tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Foi um ato soberano de Deus, onde ele soprou
nas narinas do ser humano e ele se tornou alma vivente. Esta é a composição que Deus outorgou ou comunicou ao ser humano. Até então, toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. Essas foram expressões verbais quando Deus começou o seu processo de criação. Através do poder da sua palavra, o Deus triuno, ele criou através de ordens verbais. Haja e ouve, ajuntem-se e ajuntaram, produza e se produziram. Mas com o homem foi diferente. Gênesis capítulo 1, de 3 a 11. O homem, aqui já é mais uma vez, você grifa, você anota. Mais uma vez eu peço para você grifar, para você anotar na sua lição, e assim a sua aula será de grande relevância para os seus alunos. Eles perceberão que você estuda, se debruça sobre o ensino para trazer uma clareza melhor para os seus alunos. E eles perceberão isso em sala de aula. Então, já grifa aí, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O corpo humano, vamos usar um termo, o boneco de barro, recebeu, contudo, por uma comunicação especial, o elemento espiritual soprado por Deus. Deus soprou no boneco, no ser humano, o fôlego de vida, o espírito humano. E o espírito humano incorporou no ser humano e assim ele se tornou alma vivente. Isso nos distingue dos animais, porque a criação do ser humano foi totalmente diferente dos animais. O próprio Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. A matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito, já grife aqui mais uma vez, já destaque na sua aula, professor, professora, esse primeiro ponto. O espírito, grife aí, com marca-texto, com canetinha, com lápis de cor, lápis de escrever, a sua caneta da sua preferência, grife aí. O espírito é uma definição. O espírito é definição, conceito. O espírito é a parte imaterial através do qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. Isso daqui, professor, professora, aluno, meu irmão e minha irmã, é fundamental para falarmos em sala de aula. Por quê? Porque o espírito é a parte material através do qual se estabelece a nossa comunhão com o divino, com a divindade. A nossa comunhão com Deus, ela é alcançada através da parte material, que é o espírito. O espírito humano nos conecta com o espírito de Deus. Essa é a relação do ser humano na sua comunhão, adoração e santificação com o Criador. Isso nos conecta com Deus, pois recebemos o fôlego de vida. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Então nós vemos que o espírito e a alma, a parte material, elas estão intrinsecamente entrelaçadas. Ainda que são distintas, mas são inseparáveis. Já temos falado em aulas passadas que o corpo, a alma e o espírito, eles são um só elemento, mas são distintos, porém a alma e o espírito, mas são inseparáveis. Nós vamos desenvolver mais este pensamento.
Portanto, o espírito é o âmago, o centro, a parte mais profunda e íntima do ser humano. Olha os detalhes da criação do grande arquiteto do universo, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Elohim, o Criador. Portanto, o espírito é o âmago, é o centro, a parte mais profunda e íntima do ser humano, entranhado com a alma e inseparável dela. Então, embora distintos, mas inseparáveis. Isso aqui é uma dica para você destacar na sala de aula, chamar a atenção dos alunos, para que eles entendam que, ainda que o espírito e a alma sejam distintos, são inseparáveis, não se separam, eles estão conectados. Segundo subtópico, isso é muito importante, essa aula é riquíssima, meus irmãos, essa aula é simplesmente arrebatadora. Nós aprendemos verdades inescrutáveis nesta aula sobre o âmago do ser humano. Subtópico 2, a singularidade do espírito. A alma e o espírito são mencionados ao longo do Antigo Testamento e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias capítulo 12, 1 diz que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao espírito e à alma, Jó 7:11. Há também o bem conhecido texto clássico de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Esta é uma passagem clássica de Eclesiastes, capítulo 12, 7. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma. Então, quando o ser humano morre, o corpo volta ao pó que o deu, porque fomos feitos do pó. O corpo, quando morre, volta à sepultura, volta ao seu estado original de pó, que será o salvo ressuscitado e glorificado, não ficará nesta sepultura, mas é só na glorificação, no arrebatamento da igreja. E o espírito então, juntamente, não separado dela, volta a Deus que o deu. Então o espírito e a alma voltam a Deus. Esta é a definição da tricotomia bíblica. A Bíblia deixa isto muito claro em seus escritos. Consciente das ações humanas, boas ou más. Ele vai dar as referências, nós não vamos ler as referências por causa do tempo. Mas você lê em sala de aula com seus alunos. Peça para os seus alunos abrirem a Bíblia e ler as referências. Isso faz toda a diferença na ministração da sua aula. Neste texto, como em outros, o termo que aparece aí de espírito é ruach, o termo hebraico para espírito, e apresentado os dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, nefesh é a alma, é tomada pelo todo imaterial. Terceiro, a tênue divisão. Aqui nós devemos mais uma vez pontuar para nossos alunos, trazer a reflexão, chamar os nossos alunos para atenção, para compreender a tênue divisão entre alma e espírito. Por que tênue? Porque a linha divisória que divide a alma e o espírito são muito tênues, são muito finas. Humanamente falando, é impossível. Somente através da palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus, é que ela é alcançada na sua divisão. Hebreus capítulo 4. No Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 é o texto clássico. Se declaram em relação à distinção entre alma e espírito. Então, há uma tênue divisão que não pode ser acessado pela mente humana. É impossível, pois o menciona expressamente sem qualquer aparência sinonímica, ou seja, como sinônimos.
O segundo texto, aliás, reflete a tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais, corpo e espírito, e é acessada sobrenaturalmente. Já grife essa palavra. Eles são acessados sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus que tem este poder e esta capacidade de chegar na divisão da alma, da junta e do espírito, que penetra até o mais íntimo do nosso ser, onde a alma e o espírito estão entretecidos. Conclui-se, há uma conclusão aqui então, conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice, espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Muito bem, esse é o nosso primeiro tópico. A sinopse do primeiro tópico nos diz assim: fale em sala de aula, professor, chame a atenção dos seus alunos. Deus concedeu ao ser humano fôlego de vida, tornando um ser espiritual com capacidade de comunhão com o Criador. Isso aqui é excelente, isso aqui é maravilhoso. Nós temos a nossa comunhão com o nosso próprio Criador. Vamos para então nosso segundo tópico, também é muito importante. Cada tópico é mais importante, cada tópico nos traz clareza para entendermos esta composição tão difícil. Tantas distorções existem hoje sobre o corpo humano, sobre a parte material, equívocos por falta de conhecimento bíblico e teológico. Por isso nós temos aqui o nosso livro de apoio, nós temos feito aqui sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, tudo que está baseado nos textos da Palavra de Deus. Então vamos agora sobre o segundo tópico, Espírito, Pecado e Santificação. Pecado do Espírito. Olha que interessante. Estudamos sobre o pecado do corpo, o pecado da alma, mas agora vamos estudar também sobre o pecado do Espírito. E tem pecado do Espírito? É o que nós vamos aprender agora. Chamo sua atenção. Existem pecados do corpo, já aprendemos sobre isso nas aulas passadas, como que às vezes é dado muita ênfase sobre essa parte de pecado, como prostituição. O pecado da alma, como maus pensamentos, já estudamos sobre isso, maus pensamentos, mas também existem pecados do espírito. Existem pecado do corpo, da alma e do espírito. Isso é muito importante para você destacar em sala de aula. Para nós, irmãos, isso aqui é tão tremendo. Nós, quando estudamos uma lição, um trimestre como esse, aprendemos quem nós de fato somos. Quem é o ser humano? Quem somos nós? Nós devemos nos conhecer à luz das Sagradas Escrituras. Olha aí. Aí ele vai trazer os pecados do espírito, como orgulho, olha aí, orgulho, pecado do espírito, soberba, meu Deus, orgulho, crente orgulhoso, meu Deus, uma contradição de termos, ou ele é crente ou ele é orgulhoso, não pode ser as duas coisas, alguma coisa está errada. Será que ele nasceu de novo, ele teve encontro com Cristo? Orgulho, soberba, crente soberbo? Perigoso, meu irmão. Chama os seus alunos à reflexão. Vanglória, glória para mim. Arrogância, crente arrogante? Meu Deus. Arrogância e crente invejoso. Provérbios 16 e 18. 1 Timóteo 3 e 6. Pecados do espírito. Mas eu quero destacar algumas palavrinhas com você e quero que você destaque na sua lição para você compartilhar com seus alunos na sala de aula, e eu quero que você destaque essa dica. Olha aí, grife aí, estes costumam ser piores que os pecados do corpo. Esses pecados que nós estamos pontuando e traçando costumam ser piores que os pecados do corpo, porque nós
sempre pontuamos os pecados do corpo, principalmente prostituição. Mas esses pecados que nós vamos detalhar aqui é piores. Não que os outros não sejam errados, mas olha aí. Estes costumam ser piores que o pecado do corpo. Por quê? Porque são sutis e às vezes ocultos. Às vezes gostamos de falar dos atos pecaminosos, como prostituição, né? Lascívia, pornografia. São pecados? São pecados gravíssimos contra o corpo. Já estudamos sobre isso. Mas esses pecados, eles são piores porque eles são sutis e às vezes ocultos. Então falamos mais desses pecados do corpo, mas são tão perniciosos para a vida cristã como os pecados da alma e do corpo. Por quê? Porque às vezes são ocultos, não estão em evidência. Então o cristão deve tomar cuidado com as suas atitudes, com os pecados do espírito. Se você nasceu de novo, passou pela regeneração, novo nascimento, você se tornou nova criatura. O homem velho morreu, o velho Adão foi morto na água batismal. E ressuscitamos com a ressurreição de Cristo. Não que a água batismal lava pecado. Nós não acreditamos que a água batismal ela lava o pecado. É a confissão pública daquilo que já aconteceu interiormente. Tá? Porque causam terríveis males, Provérbios 15, 25, além de prejudicar os seus próprios autores, ou seja, a própria pessoa, afetam e destroem muitos relacionamentos. Esses tipos de pecado como orgulho, vanglória, soberba, inveja, arrogância, além de afetar a própria pessoa que o comete, também destrói relacionamentos. Como cristão, não devemos compactuar com essas atitudes que são antagônicas à palavra de Deus. Muito bem. Além de prejudicar então seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos. Olha aqui que interessante. Geralmente são reflexos do pecado do espírito. Então, geralmente, quando se aflora as iras, disputas, maledicências, geralmente são reflexos dos pecados do espírito. Isso é muito perigoso e o cristão, o aluno, o professor, aquele que serve a Deus tem que estar atento sobre essas questões. Em alguns casos, não é difícil percebê-los. E ele vai citar 2 exemplos aqui negativos de pecado. Sambalate e Tobias, inimigos de Neemias, lá na reconstrução dos muros de Jerusalém. Seus asseclas não contiveram a sua soberba. Os inimigos de Neemias não contiveram a sua soberba e a sua inveja. Mas Neemias foi diferente. Neemias fez a diferença porque ele serviu o Deus vivo. Mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração diante de capciosa, sistemática oposição. Neemias não foi rendido pelos seus opositores. Ele permaneceu em constante vigilância, oração contra os seus asseclas ou os seus inimigos. Precisamos ter prudência, resiliência, sem nos abalar. Romanos 12 e 21. 2. Subtópico 2 do tópico 2. Raízes do pecado. Vamos falar da raiz do problema. Vamos diagnosticar a raiz, a causa do problema. Olha aí. As raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo trata do processo de santificação que deve atingir o ser humano por inteiro, o ser humano integralmente. A ordem por ele apresentada é espírito, alma e corpo. Não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. E no imaterial, que a Bíblia geralmente chama de coração. Já falamos sobre coração.
Guardar o coração não significa guardar esse órgão, esse músculo que nós temos, mas é os pensamentos, a mente e assim por diante. Quando fala do problema que é do coração, olha aí, que o pecado fica enraizado, é no coração. Por isso, isso aqui é muito importante, eu quero que você dê uma ênfase, destaque para a sua sala de aula, para que tenha uma clareza, porque aqui há alguns equívocos, aqui há alguns conceitos equivocados sobre a santificação. E o nosso comentarista, ele chama atenção. E eu quero que você também, professor, professora, subtendente, aluno, meu irmão, minha irmã, chame atenção na sala de aula dos seus irmãos, das suas irmãs, da sua classe. Olha aí, a verdadeira, grife, anote, coloque em relevo, destaque, chama atenção da sua sala. A verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Não de fora para dentro, que ele vai destacar o legalismo religioso. A verdadeira santificação começa de dentro para fora. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, professor, aluno, superintendente, infelizmente, há conceitos errados sobre a santificação, o que é ser santo, o que é santificação. Nós já sabemos, já estudamos em aulas, em trimestres passados, que a santificação ela tem dois termos. A santificação posicional é quando você tem encontro com Cristo, você se torna santo. É uma posição. E existe a segunda posição, que é a progressiva ou processual. É a santificação progressiva, ou seja, ela se desenvolve no início do novo nascimento até a glorificação. Isso chama-se santificação progressiva e ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Vamos destacar mais um pouquinho. As pessoas confundem santificação e santidade, mas não podemos, temos que entender santidade e santificação à luz da palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, não pensamentos humanos ou legalistas, tá? Temos que tomar muito cuidado. E o comentarista, ele não faz por menos, ele chama atenção. Por isso que eu estou chamando a sua atenção para você chamar em sala de aula. A verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ele vai dar as referências, nós não vamos ler, mas é essencial, professor, professora, aluno, superintendente, meu irmão, minha irmã, que você leia essas referências em sala de aula. Ezequiel 36, do 26 a 27, Romanos 8, de 10 a 13, Gálatas 5, 22. Leia, discuta, comunique com seus alunos sobre a referência, sobre a verdadeira santificação e santidade bíblica, não legalismo humano. Olha aí o que o nosso comentarista vai nos trazer. E é justamente isso que eu estou pontuando aqui. Conceitos equivocados sobre a doutrina bíblica da santificação. A doutrina da santificação ela é bíblica. Ela está na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Mas existem conceitos ou definições erradas, equivocadas sobre santificação. Isso é um perigo e acaba causando opressão na vida do homem, da mulher de Deus. Olha aí. A falta dessa compreensão, ou seja, da doutrina bíblica da santificação, leva ao legalismo religioso, isso que Jesus condenava. Regras exteriores, regras externas. Confunde santificação com roupa, com ritos, com aparência. Isso não é santificação. Olha aí, legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A Bíblia deixa claro, Romanos capítulo 3, Efésios capítulo 2, e assim por diante. A doutrina da justificação, a doutrina da graça e a doutrina da santificação. Estão todas entrelaçadas. Romanos deixa isso muito claro. Então, eles distorcem a doutrina da graça. A salvação é pela graça, não é por esforço humano. Eu não preciso fazer alguma coisa para conquistar a salvação. Negativo. A salvação é pela graça, não é por obra humana. É pelos méritos de Cristo, não pelo mérito humano. Tá? Isso é muito perigoso, desvirtuar a doutrina da graça.
E isso não quer dizer que nós, salvo pela graça, devemos viver de qualquer maneira. Já disse e continua dizendo, a mesma graça que salva é a graça que santifica. Há uma mudança de vida, mas não de legalismos, tá, irmão? Então temos que tomar cuidado com esses excessos. Temos que realmente estar pautado na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Leva a grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras, ou seja, na obra humana. Eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar o favor de Deus. Isso é inútil. Tem as referências que eu não vou ler, é as referências que eu já citei. Bom? Então, muito bem. Agora, vamos para o terceiro subtópico, do segundo tópico. A força do pecado arraigada em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente na graça de Deus. É aquilo que eu já disse. Quando entregamos e confiamos inteiramente na graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Como ensina Paulo, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. O que é impossível à força humana, ou seja, é impossível à força humana, torna-se possível mediante o poder operante do Espírito Santo em nós, Romanos 8, de 3-4. Revestirmos de mansidão, humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável e frutífera. Arrogância sequer deveria ser mencionada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo bíblico. Ao servo do Senhor não convém contender, 2 Timóteo 2:24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. A sinopse do segundo tópico. O pecado pode enraizar no espírito e a verdadeira santificação começa no interior pela ação transformadora da graça de Deus. Terceiro e último tópico, que também é fundamental para entendermos o espírito humano. Regeneração e adoração. E ele fez aqui um casamento entre regeneração e adoração, que eu achei também simplesmente espetacular. Novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Isso aqui é muito importante, professor, professora, aluno, aluna, superintendente, meu irmão e minha irmã. Olha aí, a vitória, grife isso aí, coloque em relevo, coloque em cores vívidas. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, da regeneração. O ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. É uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Isso era incompreensível para Nicodemos. Está lá em João capítulo 3. E o seu padrão religioso. Nicodemos era religioso, conhecia a Torá, conhecia a lei de Moisés, mas não tinha entendido que ele precisava nascer de novo. Não basta conhecermos a doutrina, não basta termos diploma, não basta conhecer teologia, não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer hinos evangélicos, não basta ir na igreja, não basta tomar Santa Ceia, ter cartão de membro. Devemos nascer de novo. Você já nasceu de novo? Já passou pela regeneração do novo nascimento? Este que é importante. Jesus perguntou para o mestre da lei, o intérprete da lei de Moisés, conhecia na palma da mão a Torá, as leis de Moisés, os 613 preceitos da lei. Mas Jesus disse para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Isso é para nós também, irmãos. Assim como é para os que desejam mostrar a aparência de piedade, sem ter experimentado sobrenaturalmente o espírito de regeneração. Não adianta tentarmos termos aparência, que nascemos de novo, colocar um paletó, uma gravata, uma camisa social, Bíblia na mão. Não, temos que passar pelo processo do novo nascimento. O velho homem tem que morrer e nascer o novo homem à semelhança de Cristo.
com espírito altivo, resistente à verdade, negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, consideram sua mensagem ultrapassada, interpretam a Escritura conforme os desejos já estabelecidos, não podemos ter comunhão com tais. Segundo subtópico do terceiro tópico, espírito em verdade, a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Se queremos ter uma vida correta de adoração, adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo e único, devemos passar pelo novo nascimento. Aí teremos uma correta vida e uma correta adoração. Se não passarmos pelo novo nascimento, não há verdadeira adoração. Isso aqui é muito importante para nós, meus irmãos. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando para o Monte Gerazim. Eles adoram lá. Os judeus adoram em Jerusalém. Aonde então é o lugar para adorar? Limitação. Olha aí. Apontando o Monte Gerazim, conhecido como lugar de adoração do seu país. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismo, mas uma comunhão com Deus segundo as Escrituras. É muito importante. E terceiro, último subtópico, espírito quebrantado. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram com o espírito quebrantado, que se derramam diante dele. Reconhece que quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro de Isaías, quando Isaías viu a visão do trono, quando ele viu a magnitude da glória do trono de Deus, ele reconheceu que era pecador e disse: ai de mim que sou pecador, um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, nós nos quebrantamos diante dele, então estamos prontos para adorar verdadeiramente em espírito e em verdade. Olha aí, o pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias à Escritura. A nossa fundamentação bíblica e teológica está nas Escrituras, que nos dá fundamentação das nossas experiências. Todas as experiências devem passar pelo crivo das Escrituras. Se não passa pelo crivo das Escrituras, deve ser rejeitado e ressachado. Autêntico cristianismo bíblico, Jesus ensinou a samaritana: Deus é espírito, importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor e glória humana. A sinopse do texto do terceiro tópico diz assim: a regeneração espiritual é essencial para uma adoração autêntica que nasce de um espírito quebrantado e alinhado com a verdade bíblica. E vamos para a nossa conclusão. Já quero te agradecer pela sua atenção, por ter ficado até aqui conosco, e nas aulas seguintes estaremos dando sequência às lições bíblicas CPAD. Conclusão: o âmago da vida humana, o espírito humano, nos foi dado por Deus para que mantenhamos a comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.